economia não é apenas sobre dinheiro, mas o dinheiro sim faz de todos nós economistas. Pede pra alguém pagar um preço alto por alguma coisa, ao invés de oferecer isso de graça ou em troca de algum favor, e você apertará um botão invisível dentro dessa pessoa. Oi, eu sou a Gabi, seja bem-vindo ao Economia Descomplicada, minha série de vídeos onde eu falo de conceitos econômicos de forma simples pra você. Eu já vou pedir pra você deixar nos comentários qual é o próximo conceito econômico que você tem interesse e também se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto. Retomando ao que eu te introduzi, o economista comportamental Dan Ariely, ele fez um experimento para provar isso. Ele ofereceu a alguns jovens um pedaço de um doce do Starbucks a um custo de 1 centavo cada. Em média, cada um desses jovens, eles levaram 4 pedaços. Então ele mudou a estratégia. Ele ofereceu de graça. A teoria econômica convencional, tradicional, ia assumir que por um preço mais baixo, a nossa demanda por esse bem ia aumentar. Mas não foi isso que aconteceu. Depois que o dinheiro foi tirado dessa equação, algo estranho, muito estranho aconteceu. Quase nenhum desses alunos, desses jovens, levou mais que um pedaço cada um. O dinheiro faz o mundo girar sim, e o dinheiro ele é um elemento chave em qualquer economia. Sem eles a gente ia ser forçado a negociar, ou seja, a trocar aí mercadorias ou oferecer algum serviço por alguma coisa que a gente quisesse, né? Isso é a nossa economia do escambo lá atrás. Da mesma forma como a comunicação ela se torna muito mais fácil quando a gente tem a mesma linguagem, a gente fala a mesma língua, ao invés aí de ficar só confiando em gestos, ruídos ou sinais do rosto. O dinheiro ele surge como um meio de troca muito mais simples, pra gente não precisar ficar aí negociando e esses meios de transações meio insuportáveis e complicados. Em países em que as pessoas elas perdem a fé no dinheiro, talvez até por causa de alguma hiperinflação, geralmente acaba surgindo essa economia de troca, o escambo. A gente pode retroceder um pouquinho aí na União Soviética, ali pelos anos 80, quando ela estava à beira do colapso. Muitos soviéticos eles começaram a usar cigarros como moeda. No entanto, as economias de escambo, elas são altamente ineficientes. Gente, imagina você ter que oferecer um bem atraente para aquela outra pessoa ou um serviço toda vez que você quer entrar numa loja, toda vez que você quer algum item mesmo que simples. Isso não é fácil, porque muitas vezes o que a gente pode ofertar não é o que a outra pessoa está querendo. Além dessa função primária como meio de troca, o dinheiro tem 2 outros propósitos. Primeiro, ele é uma unidade de conta, o qual significa que é uma medida contra a qual a gente pode precificar qualquer outra coisa e identificar, julgar o valor que essas outras coisas possuem. Segundo, ele é uma reserva de valor, o que significa que ele não vai perder o seu valor intrínseco, o seu valor ao longo do tempo. Embora, claro, seja discutível se as moedas modernas cumprem realmente essa função, todos nós conhecemos o que constitui o dinheiro, sejam notas de dólar, de real, de euro, moedas, centavos ou qualquer outro tipo mesmo de moeda, como ouro, prata. Mas tecnicamente qualquer tipo de unidade, de item, ele pode ser algo negociável. Por exemplo, conchas, joias, ouro, cigarro, drogas, esses 2 últimos muito utilizados em prisões. E além disso, ainda mais hoje, mais do que nunca, o dinheiro ele constitui fluxos invisíveis de crédito, ou seja, dinheiros emprestados entre credores e mutuários. Outra coisa muito importante quando o assunto é dinheiro é a liquidez. A liquidez ela é uma medida de quão fácil é alguém trocar determinado ativo, bem específico, por dinheiro, ou seja, uma casa, barra de ouro, até um maço de cigarro, por o dinheiro ou qualquer outro tipo de moeda utilizada. Vamos dar um exemplo aqui. Ações das maiorias das grandes empresas possuem muita liquidez, porque é relativamente fácil você negociar, você vender no mercado esse tipo de ativo e logo ter o dinheiro na sua conta. Já por outro lado, casas, elas são muito mais ilíquidas, porque é muito mais difícil a gente conseguir vender a nossa propriedade e ter esse dinheiro em mãos. Porque vale lembrar que mesmo que a gente consiga, até com certa rapidez, vender uma casa, não é algo imediato.
de hoje para amanhã, principalmente se a gente não quiser perder o valor da casa. E não, dinheiro não é simplesmente apenas aquela cédula de R$1, $1 ou qualquer outra coisa assim. Existem basicamente duas formas, duas categorias de dinheiro. O dinheiro de commodities, poderíamos dizer assim, que é aquele que tem um valor intrínseco, ele tem aí um valor real dentro dele mesmo. A gente pode pegar o ouro aí como o exemplo mais óbvio, porque a gente pode utilizar esse ouro para fazer joia, fazer qualquer outra coisa. Outros metais preciosos podem também ser exemplos disso. Mas também a gente pode citar alguns outros exemplos, até mesmo o cigarro, as drogas, alimentos podem ser utilizados. Então é qualquer forma, é qualquer objeto realmente que pode ser aí utilizado como meio de troca de uma forma padrão. Por isso que a gente traz commodities, porque a gente comenta que prata, cobre, alimentos, arroz, trigo, álcool, cigarros, drogas, são coisas mais padronizadas nesse meio de troca. Mas também temos o dinheiro fiduciário, que é esse dinheiro sem um valor intrínseco, porque a nosso papel, a nossa nota, poderíamos dizer que é o papel moeda, também conhecido popularmente, ele não tem um valor, ele é apenas um pedaço de papel. O valor que ele tem, aquela folhinha ali, se a gente for olhar, é muito menos do que o que representa naquela nota, diferente de uma moeda de ouro. Então ele é um dinheiro sem esse valor intrínseco. Esse papel moeda, ele tem dinheiro porque algum governo, algum ente superior, de alguma forma colocou um lastro ali, é como se ele tivesse carimbado e dado a confiança que aquela nota, aquele dinheiro, aquele papel moeda, tem realmente aquele valor. Então, esse é o sistema que existe em vigor nas economias avançadas, modernas, e a gente pode mostrar aí, por exemplo, o real, ele é emitido pelo Banco Central do Brasil, o qual lastreia, ele dá aí esse selo de que ele realmente, aquela nota de R$1 vale R$1, a nota de R$50 vale R$50. Da mesma forma que as notas de dólar são emitidas pelo Federal Reserve e pelo Tesouro Americano, as notas de libras são emitidas pelo Banco da Inglaterra e assim por diante. Originalmente, o papel moeda ele era conversível em dinheiro e mercadoria para que, tecnicamente, os cidadãos eles pudessem aí exigir uma certa quantia de ouro para trocar pelas notas de dólares. No entanto, desde 15 de agosto de 1971, seguindo uma ordem do presidente Nixon, isso lá nos Estados Unidos, a conversibilidade parou e o dólar ele realmente se tornou a moeda fiduciária pura. Então acabava com esse escambo de ouro para trocar por algumas outras coisas. É muito importante a gente destacar que as moedas fiduciárias, a moeda papel, elas dependem da estabilidade e da fé das pessoas no sistema jurídico do país e na credibilidade econômica do governo. Então é muito importante para que a gente continue acreditando, a gente tenha fé, a gente tenha confiança que esse papel moeda tem realmente um valor, a gente tem que ter essa fé, confiança em todo o sistema jurídico, governamental, que eles podem realmente dar esse lastro. Então a gente saber que aquilo vale realmente R$1, vale R$50, é muito importante essa confiança. Por isso que muitas vezes, quando se perde essa confiança, começa a ter problemas de inflação. As pessoas descreditam do governo e na capacidade de ele honrar com aquele compromisso do papel mesmo. Entrando um pouquinho na história do dinheiro, por centenas de milhares de anos, as civilizações humanas, elas tenderam a trocar mercadorias, negociando conchas, pedras preciosas e até alimentos por outras mercadorias importantes que elas tinham desejo. Então essa era a economia de escambo. Pra gente encontrar a primeira evidência de dinheiro aí como moeda, precisamos voltar uns 5.000 anos no tempo, para onde está o Iraque atual, para encontrar o shekel. Embora essa primeira forma de moeda não é bem como a gente acredita, a gente espera que seja, porque ela não é realmente um bem precioso alguma coisa, mas um peso de cevada equivalente a ouro ou prata. Eventualmente, o shekel ele se tornou uma moeda em si, da mesma forma que
a moeda na Grã-Bretanha, ela é chamada de libra porque eventualmente ela equivalia a uma libra de prata. Os gregos e os romanos antigos, eles usavam moedas de ouro e prata como papel moeda, né? A gente tinha o denário latino finalmente dando luz, o dinar em vários países, incluindo Jordânia e Argélia, fornecendo o D, que serviu para uma abreviação do centavo britânico, e também começou a nos dar aí as origens das palavras dinheiro e dinheiro nas línguas portuguesas e espanhola. A primeira nota realmente de papel moeda, ela foi emitida na China no século VII, embora aí demorou mais de 1000 anos para que a ideia realmente do papel moeda ela fosse adotada na Europa pelo Stockholms, Banco da Suécia, em 1661. Ok, mas e se a gente tentar entender um pouquinho mais sobre a quantidade de dinheiro, que medir dinheiro que está circulando em uma economia, ela é uma das principais maneiras de a gente poder realmente determinar a saúde da economia, porque como eu comentei, a gente precisa estar acreditando nessa capacidade do dinheiro, nos governos, nos entes jurídicos, para também controlar aí expectativas de inflação. Então vem comigo para esse raciocínio aqui. As pessoas, quando elas estão mais ricas, elas tendem a gastar mais, é da nossa natureza. Assim como empresas, quando começam a ganhar mais, elas tendem a encomendar mais matérias-primas para aumentar, sim, a sua produção. E isso também leva a aumento, uma elevação de preços das ações e crescimento econômico. Os bancos centrais, eles medem dinheiro de várias maneiras. O mais popular é o que o Federal Reserve chama de M1. Isso mede a quantia de moeda em circulação fora dos bancos e a quantidade de fundo que as pessoas deixam nas suas contas bancárias. Em outras palavras, o M1 ele representa quanto de dinheiro as pessoas elas têm prontamente disponíveis. É realmente aquilo da liquidez imediata. Também existem outras medidas monetárias mais amplas, como o M2, que inclui ativos menos líquidos, mas que também são facilmente acessíveis. Dinheiro é mais do que uma moeda, é mais do que o estoque de moeda em circulação e nas contas bancárias das pessoas. É também um estado de espírito. As notas em papel e as moedas de latão, níquel, cobre, prata, que a gente carrega no nosso bolso ou existem historicamente, elas valem apenas uma pequena fração do que realmente existe ali. E é por isso que o dinheiro ele deve ser respaldado por um órgão, um governo de confiança. Porque senão seria muito fácil a gente imprimir dinheiro em casa e dizer que aquilo vale dinheiro. Então, para a gente ter essa padronização do papel moeda, a gente precisa sim de um órgão superior de confiança dando esse carimbo, esse selo aí do que aquilo realmente vale, concedendo a esse dinheiro um real valor. E por isso sim que o dinheiro ele tem que ser respaldado na confiança de que esse pagador é bom e que o governo garantirá o que aquele dinheiro realmente vale no futuro. E aí, você acredita no nosso papel moeda atual? Você acredita na nossa capacidade do governo? Qual é a sua relação real com o dinheiro? Comenta aqui que vai ser muito interessante saber. Eu ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima!